Rapaziada, é o seguinte, pronome tem a ver com substantivo, tá? Pronome, feito para o nome. Pronome demonstrativo, qualquer pronome. Nós vimos lá o pronome relativo na aula 3, ele serve também para se referir a um substantivo. O aquele, aqueles, aquela, aquilo. O a, os e as também tem a ver com o substantivo. A gente vai ver aqui dentro do contexto como é que vai funcionar. Vamos lá, vamos para cima aí dessa aula 4 aí, identificar os pronomes demonstrativos. Primeiro, trazer aqui o edital. Na verdade, os 3 editais, escrivão, investigador e o agente, são concursos em que essas matérias aí, a matéria de pronome demonstrativo, aquele, aqueles, aquela, aquilo, o, a, os e as, essas matérias são comuns. Então, ela serve para os 3 concursos aí que você vê na tela, escrivão, investigador e agente, tá bom? Apareceu aí nos 3 editais. Primeiro, uma tabelinha para você se familiarizar com os pronomes. O pronome demonstrativo, a gramática entende que tem os variáveis e invariáveis. E eles pertencem em primeira, segunda e terceira pessoas, né? Então, as pessoas, primeira, segunda e terceira, o este no singular, o estes no plural, o esta feminino, o estas e o invariável isto. Então, essa tabelinha de pronomes demonstrativos é importante que você tenha em mente. Você saiba que isso existe e que existem os pronomes que são chamados variáveis. Variáveis são aqueles que mudam, são aqueles que concordam com o substantivo a que se refere em número e em gênero. E os invariáveis, aqueles que não têm plural, não têm masculino, não têm feminino e não têm plural. Vou aproveitar essa tabelinha aqui e mostrar para vocês o seguinte, ó. Pronomes, né? Então, o pro aqui é como se fosse feito para, né? Ó, feito para. E o nome aqui, né, como se fosse um substantivo. Tá? Então, é algo feito para um substantivo. Pronome, tá certo? Vamos identificar dessa forma. Então, é algo que vai ficar no lugar de um substantivo. Ele vai substituir um substantivo. Ele vai ficar no lugar, para não repetir aquele substantivo, a gente usa um pronome, no caso o esse, o aquele também vai funcionar assim. Então, ó, são termos que fazem referência a elementos, né, levando-se em consideração o espaço e o tempo, e em que esses elementos foram empregados sempre dentro de um contexto, tá? Sempre. Então, nós vamos ter elementos, podem ser frases, pode ser conceitos, pode ser substantivos. Espaço, o lugar, o tempo, o momento, e sempre dentro de um contexto. Então, por exemplo, os pronomes demonstrativos, eles podem ser empregados levando-se em consideração o espaço. Aqui, ó. Comprei este livro significa dizer que ele está perto de mim. Comprei aquele livro significa dizer que ele está longe. Então, o este e o aquele, aí nessas frases A e B, eles estão se referindo a livro. E o livro, na relação de espaço, pode estar perto, quando eu uso este, e pode estar longe, quando eu uso aquele. Então, relação de espaço. Isso é algo que não vai interessar muito para a gente para a prova, mas é importante você saber que existe. Para a prova vai interessar uma outra coisa que eu vou trazer um pouquinho mais adiante aqui para vocês. Esses pronomes podem também levar em consideração o tempo, que é o momento que acontece. Olha lá. Este mês está sendo melhor para nós, refere-se ao mês presente. Letra B de bola. Aquele mês foi o melhor para nós, refere-se a um mês passado mais distante. E o esse mês foi o melhor para nós, refere-se a um mês passado mais próximo. É claro que a gramática, ela tem um raciocínio lógico, mas ela não é uma ciência exata, né? Então, quando eu quero dizer que ela não é uma ciência exata, é no seguinte sentido. Quando você usa o aquele, ele se refere a um passado mais distante, ou quando você usa o esse, ele se refere a um passado mais próximo. Esse passado mais distante ou mais próximo, ele não pode ser numerado, ele não pode ser quantificado, ele não pode ser apresentado com exatidão. Por exemplo, aquele mês foi o melhor, mas esse passado mais distante, o que é? 5 meses, 8 meses, 10 meses? O passado mais próximo, o que é? 1 mês, 1 dia, 3 dias? Então, é isso que eu quero dizer, que ele não tem essa característica. A gramática não tem essa característica, tá? Ela não é uma ciência
que tem uma exatidão, ela tem uma ciência lógica. Então, é subjetivo, tá? Então, só preciso entender o seguinte. Aquele está mais longe. O esse está mais perto. É nesse sentido aí, tá? Os pronomes demonstrativos, quando são usados como referentes, aqui, ó. João e Pedro saíram da sala, este foi para casa e aquele foi ao clube. O pronome este faz referência ao substantivo mais próximo do final do período, que é Pedro, e, consequentemente, o pronome aquele tem como referente João, que é o substantivo mais distante do final do período. Esse mais perto e mais distante eu vou mostrar para vocês o que é. É isso aqui, ó. O substantivo está aqui, né? Que é o João. Está aqui o substantivo João. E está aqui o substantivo Pedro. Tá? Então, eu vou olhar sempre o período em que esses substantivos estão. Então, eu vou voltar, ó. Eu faço o caminho inverso do final do período. E identifico o substantivo mais próximo. Então, esse é o este. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, Pedro. Porque ele está mais próximo do final do período. E, consequentemente, o mais distante é o João. Então, sempre você vai olhar a distância, esse final do período, é sempre aqui, ó, onde estão os substantivos. Então, ó, mais próximo do final do período, mais distante do final do período. Com dois substantivos. Se a gente utilizar 3, por exemplo, olha aqui, ó, quando são usados como referentes. João, Pedro e Juliana saíram da sala, esse foi para casa, aquele foi ao clube e esse foi à biblioteca. Na verdade, esta foi para casa. Vejam, mais uma vez, o pronome esta faz referência ao substantivo mais próximo do final do período, que é a Juliana. O aquele faz referência ao mais distante, que é o João, e o esse é o intermediário, que é o Pedro. Então, sempre eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou olhar sempre aqui, ó, onde estão os substantivos. Então, já identifiquei o substantivo mais perto do final do período. Então, ele vai ser o esta. Aí, eu identifiquei o substantivo aqui, ó, mais longe do final do período. Então, ele vai ser o aquele. E, consequentemente, o intermediário, que vai ser o esse. Se fosse substantivo feminino, seria o essa, né? Ali. Então, mais perto, este, o mais distante, aquele. Ainda que, olha o que acontece quando eu tenho mais de um substantivo. João, Pedro, Juliana e Cláudia saíram da sala. Esta foi para casa, aquele foi ao clube e esses foram ao cinema. O pronome esta faz referência ao substantivo mais próximo, no final do período, que é Cláudia, né? O pronome demonstrativo aqui, ele tem como referente o mais distante, que é o João. E o pronome esse está no plural, porque ele faz referência aos dois substantivos intermediários, que é Pedro e Juliana. E no caso esses, masculino, que de acordo com a gramática, quando eu tenho mais de um substantivo, então o pronome ele vai concordar em número com esses mais de um. Então, no caso 2, né? Pedro e Juliana. Então ele vai estar no plural. Mas em gênero ele concorda com o masculino, o único masculino do período, que no caso é Pedro. Então eu posso fazer o mesmo desenho aqui, ó. É o mesmo desenho. Saio daqui, né? Vou caminhando aqui para identificar o primeiro substantivo, ó, o mais próximo. O mais próximo do final do período. Então é o esta. Então aqui eu já coloco o substantivo, ó, Cláudia. Né? Continuo aqui, final do período, vou caminhar para o mais longe, ó. Encontrei o João. Então aquele é o João, ó. Aí eu venho aqui, João foi ao clube. E aí esses sobraram os dois substantivos, o Pedro e a Juliana. É isso, com mais de um substantivo a gente usa dessa fórmula aqui, faz sempre essa fórmula, tá? Comentei com vocês agora há pouquinho também no final da outra aula, que o a, os e as podem exercer a função de pronome demonstrativo. Qual vai ser a jogada? Primeiro, a gente vai identificar que eles podem ser substituídos por aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Esse é o primeiro passo. Dá para fazer isso de uma vez e você identificar que esse o, a, os e as ele exerce a função de pronome demonstrativo. Mas vamos ver mais uma vez a tabelinha.
Essa é aquela tabelinha dos pronomes demonstrativos e que, além desses, também são considerados pronomes demonstrativos os termos o, a, os e as. Quando que eu vou identificar? Não só fazendo a substituição, mas também identificando outra coisa aqui, ó. Quando acompanhados do pronome que ou da preposição de e podendo ser substituídos por isto, isso, aquilo, aquele, aqueles ou aquela ou aquelas. Como que eu vou identificar isso no contexto? O primeiro passo, eu sempre coloco o seguinte, vamos descobrir quando o pronome demonstrativo, né, quando o a, os e as tiver a função de pronome demonstrativo, eu sempre vou fazer o seguinte, vou até sair um pouquinho daqui, ó. Então, sempre que eu identificar um o, né, ou um a, ó, um os ou um as, e eu quiser saber se ele realmente exerce a função aqui, ó, de pronome demonstrativo, eu vou olhar primeiro aqui ao lado, vou ver se tem um que ou um de. Se tiver um que ou um de, aí eu vou fazer a substituição desses pronomes aqui. Vamos fazer pela frase? Os exemplos vai ficar mais fácil? Vamos lá. Ó. Com os exemplos vai ficar mais fácil. Vamos ler um por um. Depois a gente vai fazendo a substituição. Já estão destacados aí, ou já está, né, melhor dizendo, destacada aí a palavra que. Então, o que ela me contou ontem aconteceu agora. Gostaria de falar com o que está no guichê 4. Olha a letra C. Gostaria de falar com a que está no guichê 4. A letra D. Gostaria de falar com os que estão na sala de aula. E letra E ou letra E. Gostaria de falar com as que estão na sala de aula. Então, o primeiro passo foi dado. Eu identifiquei na frase o, identifiquei o a, identifiquei o os, identifiquei o as. E identifiquei que depois dessas expressões apareceu uma palavra que é justamente a que eu destaquei aí para vocês. Então, o primeiro passo aí foi dado. O segundo passo vem agora. O segundo passo é você substituir nesse contexto, mantendo a palavra que, né? A palavra que vai ser mantida. Por exemplo, na frase 1, ou na frase A, o que ela me contou ontem aconteceu agora, eu troquei o que, aliás, eu troquei o por aquilo. Ó. Aquilo que ela me contou ontem aconteceu agora. Então, vejam na frase A a gente tem a presença da palavra o, mais a presença da palavra que, mais a possibilidade de, dentro desse contexto, substituir por aquilo. E como aquilo é um pronome realmente demonstrativo, então quando eu faço a substituição do o por aquilo nesse contexto, eu sei que o o também vai ser um pronome demonstrativo. Frase B de bola. A frase B de bola está um pouquinho diferente, mas eu faço isso. Ó. Aquele. Gostaria de falar com o que está no guichê 4. Gostaria de falar com aquele que está no guichê 4. Mais uma vez os passos. Volta. Identifiquei o o. Pronome o. Ao lado desse pronome o, identifiquei a palavra que. Volto para a palavra o e nesse contexto eu substituo por aquele. Gostaria de falar com aquele que está no guichê 4. Então, vejam que dentro desse pronome demonstrativo, tanto o quanto aquilo, quanto aquele, aí dentro tem um substantivo que está implícito. Por exemplo, olha, eu poderia pegar na frase B de bola, aqui, e fazer uma coisa. Tá? Vou fazer aqui para a gente identificar. Tá bom? Vou fazer aqui, ó. Gostaria de falar com o que. Então, eu vou tirar esse o daqui, ó. Né? Aliás, posso colocar dentro desse o, eu posso colocar, por exemplo, gostaria de falar com o funcionário. Né? Gostaria de falar com o funcionário que está no guichê 4. Na frase C, eu posso acrescentar aqui ao lado do a o funcionária, por exemplo, né? Falar com a que.
Então, posso trocar por a. Gostaria de falar com a funcionária. Na frase de, né, no caso do os, eu posso trocar. Gostaria de falar com os, por exemplo, alunos. Tá? Com os alunos que estão na sala de aula. Na frase e ou é, eu troco por alunas. Eu gostaria de falar com as alunas. Eu estou trazendo aqui um substantivo qualquer, tá? Só para a gente poder identificar. Mas o fato é que, na letra B de bola, eu substituí por aquele. Na letra C, gostaria de falar com a que está no guichê 4, gostaria de falar com aquela que está no guichê 4. Na letra D, gostaria de falar com os que estão na sala de aula, gostaria de falar com aqueles que estão na sala de aula. Na letra E, gostaria de falar com as que estão na sala de aula, gostaria de falar com aquelas que estão na sala de aula. Então, identifiquei o que? O, a, os e as mais a palavra que, substituí esse o, a, os e as por aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas. Agora a gente vai ver quando tem a palavra de. A palavra de também é lá. O de camisa azul é meu irmão. A de cabelos amarrados chegou agora. Observe os de uniforme são os atletas do clube. Você viu as de vestidos semelhantes? Foram aprovadas no concurso. Então, identifiquei a palavra o, ou a palavra a, ou as palavras o ou as palavras a. Ao lado delas, identifiquei uma palavra de. Troquei esse o, a, os e as por aquele, aquela, aqueles, ou aquilo, dependendo do contexto. Olha como é que fica, olha como é que vai ficar na frase. Olha lá. O de camisa azul é meu irmão, aquele de camisa azul é meu irmão. A de cabelos amarrados chegou agora, aquela de cabelos amarrados chegou agora. Observe os de uniforme, são os atletas do clube. Observe aqueles de uniforme, são os atletas do clube. Você viu as de vestidos semelhantes? Você viu aquelas de vestidos semelhantes? Substituiu, tem a palavra de ou a palavra que, substituiu o, a, os e as por aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Deu certo esse o, a, os e as. Ele com certeza vai exercer a função de pronome demonstrativo. Bora para exercícios? Vamos lá? Vamos fazer exercício aqui de pronome demonstrativo. Primeiro, marque a alternativa que completa corretamente as lacunas do trecho. A diretora e os alunos da escola marcaram uma reunião, porém, gostaria de falar com sobre as novas regras da escola e queriam conversar sobre a mudança de horário de aulas. Pronomes demonstrativos. Vamos fazer o seguinte, você dá uma pausa no seu vídeo, tenta responder a questão que nem a gente faz, tá? Que eu volto para a resposta agora. Valendo? Vamos lá. Letra E ou letra E? Vamos ver aqui como é que vai funcionar aqui, ó. Voltando aqui, ó. Trouxe para vocês aqui o texto, o que vai interessar para a gente. Ó. A diretora e os alunos da escola marcaram uma reunião. Porém, aquela quem? A que está mais distante do final do período. Então, nós temos o final do período aqui, ó. E a gente tem o substantivo que está aqui, né, que é o substantivo diretora. E aqui a gente tem o substantivo alunos. Vou sair do final do período e vou caminhar para antes. Olha lá, vou caminhando até encontrar o substantivo a qual esse pronome faz referência. Como é o aquela, primeiro que aparece, eu vou mais longe. Estou indo mais longe. Até encontrar. Então, eu venho aqui e tenho certeza de que dentro do aquela, aqui, nós temos a palavra diretora. Então, o substantivo escondido aqui é a diretora. Então, é a diretora que gostaria de falar sobre as novas regras. E o estes, claro, concordando com alunos. E os alunos queriam conversar sobre a mudança. Inclusive, gente, até pela concordância dá para descobrir isso aí, né? A concordância ali
Eles que queriam os alunos e quem gostaria de falar era a diretora. A concordância também identifica isso. Vamos para a próxima? Leia o texto seguinte para responder a próxima questão. Considerados os verdadeiros gênios da música pop mundial, os Beatles revolucionaram o mundo com as suas músicas e era uma banda formada por John, Paul, George e Ringo. Este foi o responsável pela cadência que caracterizou o quarteto. Aquele foi chamado de um dos grandes gênios do século XX, também o cantor e compositor do grupo. E esses foram, respectivamente, o lado romântico do grupo e o instrumentista requintado, que foi considerado místico nas suas composições. Pergunta da banca: pode-se inferir que, letra A, Ringo era um cantor e compositor do grupo. Letra B, que as músicas místicas do grupo foram compostas por John e George. Letra C, que John foi considerado um ícone do século passado, compositor e cantor da banda. A letra D, que Paul foi o grande parceiro de John nas músicas mais famosas dos Beatles. E por fim a letra E ou letra E, que pronome demonstrativo esses tem como referência o termo Beatles. Valendo para você responder, então, vamos lá? Tenta responder a questão, dá uma pausa e eu volto com a resposta. Valendo? Bora! Letra C. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, gente, ó. Nós temos os pronomes destacados aqui, né? E a gente vai para o final do período, porque ele se refere aos substantivos que estão a partir deste finalzinho aqui, ó. Então, repare que o mais próximo do final do período é o este, que é o Ringo. O mais distante é o John. E os intermediários, o Paul e o George. Então, este foi o responsável. Quando aparece o este, eu venho aqui e já sei que foi o Ringo. Quando aparece o aquele, o mais distante, então eu já sei que foi o John, o mais distante. Então, no caso do mais distante, seria o que foi chamado de gênio, um dos grandes gênios do século XX, também cantor e compositor do grupo, é o John. E quem era o responsável pela cadência era o Ringo. E esses foram, respectivamente, na ordem. O lado romântico do grupo é o primeiro, esse que é o Paul. E o segundo instrumentista é o George. Então, fica dessa forma lá. Esse substantivo, né, o este, né, no caso, é um substantivo mais... Ele vai se referir ao substantivo mais perto do final do período, que é Ringo. O aquele vai se referir ao substantivo mais distante do final do período, que é John. O esse se refere aos dois substantivos Paul e George na ordem. Na ordem tem ali o respectivamente, advérbio de modo, que indica a ordem da escrita, da esquerda para a direita. Vamos para mais uma? Bora lá, mais uma questão. Leia os trechos a seguir. Não compreendo o que eles falam. Conhecemos o diretor da empresa. Eu o conheci bem antes desta data, ou dessa data. Só você notou o de chapéu na terceira fileira. E a pergunta da banca é a seguinte. Há pronome demonstrativo, valendo para você, pausa, responde e a gente volta já. Valendo. Foi na letra C. Vamos ver então? Bom, primeiro aqui, eu posso olhar aqui mesmo nesse contexto, mesmo na frase, né? Ele está perguntando onde é que tem pronome demonstrativo. Então, primeiro pronome demonstrativo, eu tenho que saber o seguinte. Para eu saber onde é que tem pronome demonstrativo, eu tenho que saber identificar um pronome demonstrativo. Então, primeiro eu preciso saber encontrar. Será que tem um este? Será que tem um estes? Será que tem um esse? Ou esses? Será que tem um aquele? Ou aqueles? Será que tem um aquilo? Né? Então, eu vou procurar se tem isso aí na frase. Na frase 1, não aparece o este, o aquele, aquilo. Na 2 também não, na 3 também não e na 4 também não. Então, eu descarto esses pronomes demonstrativos. Vou partir para qual pronome demonstrativo? Para o que eu acabei de ver aqui, ó. O a, os e as. Aí eu sei que esse o, a, os e as, eles podem exercer a função de pronome demonstrativo quando, lembra, dentro de um contexto, a gente vai fazer aqui de novo. Tá? Então lá, apareceu o ou apareceu o a. Aliás, vou
fazer na íntegra aqui para vocês. Ó. Apareceu o, apareceu o a. Apareceu os e apareceu o as. Apareceu. Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Apareceu o O em todos eles. Eu vou olhar então aqui ao lado do O. Vou ver onde é que tem Q ou D. Onde tem o Q ou D? Na frase 1, por exemplo, ó, tem o Q. Né? Já na frase 4, tem um D. Então, provavelmente eu identifiquei o pronome demonstrativo aí. Muito provavelmente eu identifiquei isso. Por quê? Porque eu sei que o a, os e as, quando ele aparecer dentro de um contexto, aqui, ó, o a, o os e o as, eles aparecem no contexto somados aqui a palavra que ou a palavra de, então eu posso substituir por aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Foi justamente o que a gente vai fazer, ó. Não compreendo o que eles falam. Não compreendo aquilo que eles falam. Só você notou o de chapéu na terceira fileira. Só você notou aquele de chapéu, então eu tenho pronome demonstrativo. Só você notou aquele de chapéu, então com certeza pronome demonstrativo. Fechou? Volta aqui, olha lá. Não compreendo o que eles falam, não compreendo aquilo que eles falam. Pronome demonstrativo. Só você notou o de chapéu na terceira fileira, só você notou aquele de chapéu na terceira fileira, pronome demonstrativo. Na frase 2, não tem pronome demonstrativo e o substantivo aparece na frase, mas ele vem caracterizado pelo seu adjetivo. Então, aliás, pelo seu artigo, né? Conhecemos o diretor da empresa. Então, o artigo definido singular masculino aparece aí, ó, antes do diretor. Não dá para ser pronome nessa frase 2, essa palavra o, porque para ser um pronome, ao lado aqui precisaria ter ou uma palavra que ou uma palavra de, e ainda a possibilidade da substituição. Claro que dá para substituir. Conhecemos aquele diretor da empresa. Dá para substituir por aquele. Mas vejam que no contexto não tem o de e nem o que. Então não vai dar para você substituir pelo pronome aquele, por exemplo. Porque na frase 2 muita gente me pergunta assim, mas olha, eu consigo pegar esse o e no lugar dele colocar um aquele. Então ele não pode ser um pronome demonstrativo? Não, porque ao lado desse o ou desse aquele tinha que ter um de, um que ou um de, e não tem, ó. Ao lado tem o substantivo, então só pode ser o aquele. E a última ali, eu o conheci bem antes dessa data. Esse o é um pronome oblíquo átono, ou a, os e as, né? Eu o conheci, eu a encontrei, né? Eu disse a você. Então, nesse caso, eu disse a você, uma preposição. Agora, eu a encontrei, pronome oblíquo átono, que a gente vai estudar também sobre esse pronome oblíquo átono, já já. Nós vamos lá para a aula 5 daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho que nós vamos terminar aqui e vamos para a aula 5. Olha o que nós vamos ver aí na aula 5. Tempos e modos verbais, que são as formas e também são as conjugações. E vamos ver as conjugações dos verbos primitivos e verbos derivados. Aquele negócio do verbo conter, obter, do verbo compor, sobrepor. A VUNESP adora perguntar isso em provas de concurso. Por enquanto a gente fica por aqui. Bons estudos, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Estou te esperando na aula 5. Vamos lá.